Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Nutrição, Alimentos e CIA, novamente com vocês, Pedro Júnior, e hoje para falar de algo muito interessante e que muitos vão discordar e vão com certeza encher aqui os comentários de perguntas e também de citações, falar para você que o pós-treino e o pré-treino é um mito da academia. Mesmo? Como assim é um mito da academia? Não é verdade. Todos os bodybuilders, todos os treinadores de academia, todos aqueles que praticam musculação fazem assim e ensinam a fazer assim. Eu sei, é verdade, todos dizem isso, mas será que realmente a fisiologia e a bioquímica funciona dessa maneira ou não? E eu vou dizer para você em algumas palavras que isso é um mito. E isso não é ideia minha. Isso é ideia de várias pessoas que trabalham principalmente com emagrecimento, tá ok? Médicos formados que trabalham há mais de 20 anos com emagrecimento e com toda essa trajetória aí dos treinos, tá ok? Bom, primeira coisa. Por que você precisa de um pré-treino? Existem pessoas que, além de usarem um pré-treino, eles ainda também usam um alimento, digamos, no treino e um pós-treino. A verdade é que quando você está treinando, muitos têm a justificativa de que você precisa recuperar os estoques de glicogênios que são depletados durante o seu treino. E é bem verdade que durante o treino, um treino de meia hora, 45 minutos, uma hora, você consegue mandar embora quase todo o seu glicogênio que está estocado no seu fígado e nos seus músculos. E o interessante é que logo após essa depleção de glicogênio, o seu corpo, como inteligente, ele começa a usar a sua gordura. É isso mesmo, ele começa a usar a gordura como fonte de energia, a mobilizar a gordura como fonte de energia. Bom, e se um dos nossos interesses é realmente perder gordura, então isso seria muito interessante. Agora, se você usa se alimentar principalmente, digamos que de glicose durante o treino, você não está possibilitando que a sua gordura corporal seja acessada depois que há a depleção do glicogênio, porque você está ingerindo glicose. Eu já vi muitas pessoas ingerindo glicose durante o treino. Ou seja, quando você faz isso, você tem uma resposta insulínica mediante a glicose que você está ingerindo, e a insulina é um hormônio que não deixa os seus estoques de gordura serem acessados. Quando você tem picos de insulina, você pode ter uma certeza que os seus estoques de gordura corporais não vão ser acessados, ok? Então, se a ideia é perder gordura, se você está fazendo isso, você está indo contra a lógica do processo, ok? Então não é interessante que você use um pré-treino, um durante o treino e um pós-treino, justamente por causa da insulina. Bom, mas a insulina não é aquele hormônio que também carrega a glicose e a proteína para a célula? Sim, isso é verdade. Mas também é verdade que a maioria do crescimento muscular acontece no seu descanso. E o seu corpo ele vai usar aquelas proteínas que estão já no seu organismo, que foram consumidas há umas 24 horas antes, há umas 12 horas antes que você comeu a sua proteína. Elas já estão dentro das suas células e são mobilizadas, retiradas das células, colocadas dentro da corrente sanguínea e levadas para onde é preciso. Mas a bem da verdade é que o crescimento muscular ele acontece muito mais quando você está em repouso do que imediatamente após o seu treino. Porque após o seu treino, todo o fluxo sanguíneo ainda está direcionado para os seus músculos, porque você acabou de sair de uma situação de estresse onde
Quando você está nessa situação de estresse, todo o sangue é bombeado para os seus músculos, isso é fisiológico. O seu estômago, digamos que ele está em repouso, porque o interessante agora nessa situação de estresse é abastecer todos os seus músculos com nutrientes, e com glicose, também com gordura, então o seu aparelho digestório não vai estar funcionando 100%. Por isso que não é interessante você ingerir proteínas após o seu treino e nem durante o seu treino. E se você ingerir proteínas antes do treino, ingira essas proteínas, essa glicose, umas 3 horas antes, que vai ser muito melhor para o seu rendimento. A maioria do crescimento muscular de massa magra acontece quando você está em repouso, quando você já saiu de uma situação de estresse, quando a insulina está baixa, porque quando a insulina está baixa, o hormônio do crescimento ele sobe, e esse hormônio do crescimento é que vai favorecer o seu ganho de massa magra, principalmente quando você está dormindo, quando você está em repouso, quando você está em sono profundo. E isso pode acontecer até mesmo de 24 a 48 horas depois que você fez um treinão bacana, tá? Então essa história de que se você acabar de treinar, não tomar logo um shake proteico, você não vai ganhar massa muscular, isso não é verdade. Você pode procurar, leia nos livros de fisiologia, de bioquímica, como que acontece todo o processo, que você vai ver como é que isso funciona na real. E o interessante é que nessa história toda, com a insulina com picos altos, você não consegue acessar as gorduras para queima, você não consegue liberar o hormônio do crescimento, que é o growth hormone, e todo esse processo ele vai ser, digamos que, atrapalhado. E o interessante é que os shakes proteicos, whey protein e algumas outras fontes de proteína, quando você as ingere, você faz com que a sua insulina tenha pico, principalmente se você usa uma quantidade razoável de proteína, principalmente as proteínas concentradas. E um outro detalhe é que quando você ingere uma proteína concentrada, essa proteína ela não será imediatamente absorvida pelo seu sistema. Não, primeiro ela tem que ser digerida pelas peptidases, pela pepsina lá no seu estômago, quebrada, depois ela vai para o seu intestino delgado, vai ser quebrada em aminoácidos, que é a menor partícula de uma proteína, para depois essa proteína ser absorvida, e isso demora um tempo muito grande. Não é dentro de alguns minutos que isso vai acontecer, e você fica com medo de não fazer esse procedimento que todo mundo faz e não crescer a sua massa muscular. Mas isso não vai acontecer, porque, sinceramente, a maior parte do crescimento muscular, do crescimento de massa magra, acontece até 48 horas depois do seu treino, no tempo de descanso, no tempo de recuperação, onde os seus músculos que foram quebrados, onde as proteínas musculares foram quebradas, elas vão ser novamente reconstruídas com essas proteínas, e isso leva tempo. Não é dentro de meia hora depois do seu treino, 1 hora depois do seu treino, que essa reconstrução muscular ela vai acontecer. Ok? Então um grande abraço para você, espero que esse vídeo te ajude, e deixe os comentários aí a favor ou contra, e vamos lá. Grande abraço.